Olá, meu nome é Orlando Figueiredo Filho e nesse vídeo vou mostrar para vocês os principais elementos do Balance Scorecard, que é uma ferramenta de execução da estratégia. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho melhor como esses elementos, estando alinhados, eles podem contribuir definitivamente para a execução da estratégia, ou seja, tirar a estratégia do papel. Então vamos lá. Os elementos do BSC e sua importância na execução da estratégia. A execução da estratégia é um problema não só no Brasil, como em todo o mundo. É uma grande dificuldade que as organizações têm para fazer a sua estratégia acontecer. Se a gente pegar aqui algumas reportagens da revista Fortune, ela falava basicamente o seguinte: menos de 10% de estratégias formuladas são bem executadas. Na maioria dos casos, nós estimamos em cerca de 70%, o verdadeiro problema não é a estratégia mal concebida, mas sim a má execução. Então, por essas reportagens, dá para notar que o grande gargalo da estratégia é a sua execução. A fase de planejamento, normalmente, ela sai mais facilmente, né? Todo mundo participa, chega-se a um produto que é o plano estratégico, só que depois fica difícil colocar ela em execução. Então, por que isso acontece? A execução, ela é um grande problema. Existe um livro que é muito interessante, chama-se Execução, a Disciplina para Atingir Resultados, do Sharan Ebosed. E lá nas suas definições, eu trago duas que eu acho muito interessantes. A primeira, que execução é a principal razão por que as empresas acabam não cumprindo com as suas promessas. E a outra definição também é a seguinte, que a execução é a lacuna entre o que os líderes das empresas querem atingir e a habilidade de sua organização para conseguir atingir. Então, só por aí dá para se perceber a grande dificuldade que é a execução. Eles falam até o seguinte, que é uma frase bem interessante deles, que diz assim: execução é fundamental para a estratégia e deve moldá-la. Nenhuma estratégia que vale a pena pode ser planejada sem levar em conta a habilidade da organização em executá-la. Então, essa é a grande gargalo e a gente vai trazer aqui alguns elementos que podem facilitar um pouco a execução da estratégia. E por que as estratégias não saem do papel nas empresas? Basicamente, nós temos três motivos. Primeiro, é que a maioria das organizações não descrevem e não comunicam a estratégia para todo o seu corpo técnico. Então, normalmente a estratégia ela é feita por um grupo mais acima, né, que a gente pode dizer mais ligado à alta administração. E quando ela termina, é apresentada para toda a organização sem explicar para ela o que é aquilo, como é que aquilo vai funcionar daqui para frente, ou seja, que são aqueles objetivos, de que forma cada um pode participar nessa construção da estratégia. Então, esse é um dos primeiros e grandes motivos. O segundo é que não há o gerenciamento da estratégia, ou seja, a estratégia ela é feita, ela é lançada, só que não existe o gerenciamento no dia a dia da estratégia, ou seja, como ela está evoluindo, o que a gente planejou, está realmente acontecendo? Será que isso está gerando resultados? Então, não gerenciar a estratégia é outro motivo das empresas não conseguirem tirar a estratégia do papel. E, por último, a execução da estratégia não é uma competência-chave dentro da organização. Isso é um grande problema, ela fica muito distante do dia a dia, ou seja, o processo da rotina, ela acaba tomando conta da atividade empresarial. E a estratégia fica como se fosse um documento até meio morto dentro de toda a atividade empresarial. Então, esses três grandes motivos são apresentados, e uma das coisas que foi levada em conta na hora que esses dois professores, né, o Kaplan e Norton, tentaram fazer o Balance Scorecard. O que era o Balance Scorecard? São os indicadores balanceados de desempenho. Ou seja, eles fizeram um estudo motivados pela crença de que os métodos que existiam para medir o desempenho eram insuficientes. Por quê? Porque eles eram baseados, basicamente, no enfoque econômico-financeiro. Sempre todo o desempenho era medido em função do lucro.
Lógico, esse é o mais importante indicador dentro de uma organização. Só que eles perceberam que a gente não pode só ter esse enfoque econômico-financeiro, mas também eu tenho que levar em conta os aspectos não financeiros, como, por exemplo, o desempenho junto aos clientes, os processos internos, levar em conta que existem pessoas, inovações e tecnologia. Qual era a lógica do raciocínio deles? A lógica do raciocínio era a seguinte: para que eu tenha lucro e consiga ter um bom desempenho, é necessário que eu mantenha meus clientes satisfeitos. Então, eu tenho que começar a pensar na perspectiva dos clientes, ou seja, o que os clientes acham que é importante a organização ter para que ela continue comprando daquela organização. Da mesma forma, os processos internos. Quais são os processos internos que vão poder agradar aos clientes e aos acionistas da melhor maneira possível? E para que eu desempenhe bons processos internos, eu preciso que algumas características em termos de pessoas, inovação e tecnologia eu possua dentro da minha organização. Então, essa foi a ideia inicial do Balance Scorecard. Desempenho balanceado, ou seja, olhar todas as perspectivas de um negócio para que mantenha ele sustentável. Então, o Balance Scorecard, o famoso BSC, ele adota 4 perspectivas que estão interligadas em relações de causa e efeito, com a missão, a visão e a estratégia da organização. Então, essas são as perspectivas do Balance Scorecard. Ou seja, eu tenho 4 perspectivas: a financeira, a perspectiva de clientes, a de processos internos e de aprendizado e crescimento. Como é que funciona isso em relações de causa e efeito? Para satisfazer os nossos acionistas, quais os objetivos financeiros devem ser atingidos? Da mesma forma, para atingir nossos objetivos financeiros, quais as necessidades do cliente que nós devemos atender? Para que tudo isso aconteça, em que processos internos devemos ser excelentes para satisfazer os nossos clientes e os nossos acionistas? E, por último, e não menos importante, para atingir o nosso desempenho, o que nós precisamos mudar internamente? Então, essas são as 4 grandes perspectivas do Balance Scorecard e que servem para manter todos os objetivos e as perspectivas alinhadas. Então, o que é o BSC? O BSC nada mais é do que um modelo de gestão que vai auxiliar todas as organizações a traduzirem a sua estratégia em objetivos operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. Ajuda a conectar os objetivos da empresa de longo prazo, que é a estratégia desejada, com as ações e resultados que são executados na operação, ou seja, no presente. Então, ele traz a perspectiva de longo prazo para operação diária, ou seja, torna mais fácil cada um dentro da organização entender qual é o seu papel na execução da estratégia. Então, basicamente, era uma comunicação da estratégia, facilita, mostrando através de um mapa estratégico quais são as principais prioridades daquela gestão, e é uma ferramenta também para garantir que os componentes da estratégia, objetivos, indicadores, metas, iniciativas, permaneçam alinhados e vinculados. Isso aqui é muito importante. Isso permaneça sempre vivo. Uma gestão estratégica, uma estratégia, ela deve ser viva, ela não é estanque, ela tem que acompanhar as mudanças do próprio ambiente, Eles dizem até o seguinte: por que a avaliação de desempenho é importante? Então, ele falava o seguinte: a Balance Scorecard é baseado na premissa de que medir o desempenho gera motivação e comunica o que é esperado das pessoas. Então, com essa motivação é que o Balance Scorecard faz com que a estratégia fique viva dentro da organização. E o desempenho é a chave para que isso aconteça. A gente sempre diz que o BSC é o elo entre o que é planejado e a execução da estratégia. Então, entre o planejamento e a execução da estratégia. Esse elo ele é muito importante, por quê? Porque normalmente a gente para no planejamento e fica faltando algo para ligar à execução da estratégia. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quais são esses elementos do Balance Scorecard. Primeiro, os 2 primeiros elementos é o que a gente chama do mapa estratégico e os seus respectivos objetivos estratégicos. Então, o mapa estratégico, como nós falamos, é uma figura
que é uma comunica para todos dentro da organização e fora da organização, quais são as prioridades dentro da organização. Cada bolinha dessa é um objetivo estratégico que foi levantado lá na fase do planejamento estratégico. Então, com relações de causa e efeito, o que eu faço aqui embaixo vai influenciar os objetivos daqui, que vão levar aos resultados finais. Então, os dois primeiros elementos é o mapa estratégico e os seus respectivos objetivos estratégicos. Quais seriam os outros dois elementos? Então, eu vou ter, depois que eu tenho o mapa estratégico e os seus objetivos estratégicos, eu tenho que ter os indicadores, ou seja, para cada objetivo estratégico, eu tenho que ter pelo menos um indicador. Para que serve o indicador? Indicador para a gente ver se está ou não alcançando aquele objetivo estratégico. Eu preciso saber, eu defini um objetivo estratégico. Eu estou alcançando esse objetivo estratégico? Por que eu preciso saber? Porque eu vou ter como mudar a minha estratégia, porque a estratégia nada mais é do que uma hipótese. Então, eu vou ter uns indicadores que vão fazer com que eu entenda se estou indo no caminho certo ou não. Além disso, eu tenho um outro elemento que são as metas, que vão medir a velocidade com que eu quero implantar esses objetivos estratégicos. Então, todo indicador precisa de uma meta. Então, cada indicador vai ter a sua meta ao longo do período que a gente está trabalhando aquela gestão estratégica. Então, esses seriam os primeiros elementos do Balance Scorecard. Os objetivos, né, o mapa, os objetivos, os indicadores que vão medir o atingimento dos objetivos e as metas respectivas que vão medir a velocidade com que eu vou implantar esses objetivos. E aí teríamos o último elemento do Balance Scorecard, que entraria agora, que seriam as iniciativas estratégicas. O que são as iniciativas estratégicas? As iniciativas estratégicas é o que eu vou fazer de diferente para atingir aqueles objetivos. Ou seja, não basta eu ter um objetivo estratégico, eu preciso ter iniciativas, fazer algo diferente para que esses objetivos realmente sejam alcançados. Então, aqui eu estou mostrando todos os elementos do Balance Scorecard que estão todos envolvidos diretamente. Então, os objetivos estratégicos são medidos pelos indicadores e suas respectivas metas, e as iniciativas estratégicas são as ações que eu deverei fazer, normalmente representada por projetos, né, algo novo, que vão ser feitos para o atingimento dos objetivos estratégicos. E aí, quando eu estou medindo todas essas iniciativas, se elas estão conseguindo atingir os objetivos, eu vou verificando o tempo todo se elas estão sendo válidas ou não, para que eu possa mudar ou não essas iniciativas estratégicas. Então, o que são as iniciativas estratégicas? As iniciativas estratégicas são as ações, né, ou projetos que são implantados para o atingimento dos objetivos estratégicos. Para dar um exemplo um pouquinho mais claro, vamos supor, eu tenho um objetivo, vamos supor aqui, ampliar a minha participação no mercado. Para isso, para saber se eu estou atingindo esse objetivo, eu vou ter um indicador. Qual é o indicador? Vamos lá, percentual de participação no mercado. Qual é a meta? 90% de participação até 2025. E aí eu tenho um controle aqui do que é o atual, 65% de participação, e eu quero atingir 90% de participação. Eu tenho aqui um gap de participação que eu preciso ser coberto por algo, que é o algo, a iniciativa estratégica. Então, eu vou ter que fazer algo diferente do que eu estava fazendo anteriormente, e no caso, eu escolhi fazer um programa de expansão de vendas, que vai ter uma série de ações que serão feitas pela organização para que ela consiga atingir esse objetivo de ampliar a sua participação no mercado. Bem, o Balance Scorecard, então, dá toda essa velocidade e o compromisso de todos para o atingimento dos seus objetivos estratégicos e sua visão de futuro. Então, a convergência desses esforços, o compromisso com o desempenho, o envolvimento de todos é que vão tornar a organização mais competitiva e lucrativa. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba todas as novidades do canal Desenvolvendo Gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.